Olá, sou o professor Amadeu Lino Júnior, sou professor de Física do IFRN Campus Natal Central, aqui em Natal, no Rio Grande do Norte. Desde 2007 eu tenho um canal no YouTube denominado Mago da Física, que disponibiliza vídeos de experimentos de fácil reprodução da física do cotidiano, para professores e para alunos e para pessoas interessadas no geral. Nesse período agora de isolamento social, eu passei também a dedicar algum tempo para a produção de aulas, para que alunos meus que não têm mais condições de trabalhar em forma presencial, certo, possa interagir de alguma forma além dos muros da escola. Porém, existe uma grande dificuldade na criação dessas aulas. Por quê? Porque existem algumas etapas a serem vencidas, do tipo, falta de equipamento adequado para produzir. Uma vez que, por exemplo, eu estou usando o celular para gravar isso que eu estou falando. Material, equipamento no caso, ambiente apropriado com iluminação, isolamento acústico, mas além dessa dificuldade, existe uma dificuldade também na própria criação dessas aulas. Por quê? Porque existem algumas etapas que têm que ser cumpridas. Então, na hora que eu penso em ter uma aula específica sobre um conteúdo, eu tenho que pesquisar nos livros, em função desses livros, de física no meu caso, não somente o livro de física, mas também o livro de didática. Por quê? Porque eu tenho que interagir com o aluno de forma à distância e, nesse momento, ele não vai questionar sobre alguma dúvida que, porventura, ele tiver na hora que estiver assistindo. Então, a aula tem que ser mais direcionada a essa preocupação. E, obviamente, pensando até que no futuro ele possa questionar por comentários ou até mesmo por e-mail comigo ou pelo WhatsApp, mas na produção da aula eu tenho que preocupar que ele vai estar assistindo sem interação com o professor que a preparou. Certo? Então, uma das etapas é a pesquisa, a produção do conteúdo, como eu vou fazer. Numa outra etapa eu tenho a unidade didática, o que eu quero como objetivo dessa aula, como é que eu vou produzir, qual é a metodologia que eu vou utilizar. Certo? E aí, a partir de então, eu crio um esboço do que vai constar na minha aula. Certo? Então, eu tenho a pesquisa, a unidade didática, de todos os objetivos que eu pretendo nessa aula, um esboço de como eu vou fazer, e no meu caso específico, que não vou para quadro, eu preparo a aula no PowerPoint. Então, eu tenho toda a produção da aula, passo a passo, slide por slide, seguindo o meu esboço de como seria essa aula, seguindo o conteúdo específico que eu estudei e a parte didática com perguntas que possam ajudar a compreensão do aluno. Feito isso, finalizando todo o processo de criação dessa aula, eu tenho que testar se está tudo ok. Ou seja, eu vou e coloco aqui a apresentação e vou apresentando passo a passo para ver se de fato corresponde com o que eu estava imaginando na hora para falar. Certo? Feito isso, eu me utilizo de pessoas que estão na minha casa, uma vez que estamos em isolamento, que no caso é minha esposa e minha filha. Por quê? Porque eu apresento a elas como se fosse uma aula presencial. Olha, está aqui a aula, vou apresentar, vou mostrar, vamos ver as dificuldades. E essas dificuldades que aparecerem, eu já volto e melhoro essa aula. Feito tudo isso, dando ok nessa aula, ainda tem outro problema. Por quê? Porque agora eu vou ter que gravar a aula. Como eu não tenho um quadro, não vou usar um quadro, eu utilizo um televisor como sendo o meu projetor, e vou comentando a apresentação dessa forma aqui. Só que filmando uma tela maior para dar melhor visualização para os alunos. Feito isso, acabado essa produção toda, aí tem outra etapa que é pegar o vídeo gravado, que nesse caso já está gravado tanto pela minha esposa como pela minha filha, e aí eu vou ter que disponibilizar isso no YouTube. Então eu tenho que encaminhar para o canal do YouTube, certo? Transferir tudo isso, colocar todos os dados necessários para que ele seja disponibilizado no canal. E a partir de então tem uma nova etapa que é divulgar e fazer com que os alunos saibam que já existe um vídeo direcionado a eles no YouTube. E a partir de então esperar que haja essa interação pelos comentários ou pelo e-mail ou pela própria WhatsApp, para ver se a gente consegue interagir. Percebo que essa dificuldade de criação de aula, para 15, 20 minutos às vezes, você leva horas ou até dias mesmo para fazer. Certo? Às vezes você pode até fazer 2, 3 aulas simultâneas, porque é um conteúdo especificamente. Por exemplo, esse que eu falei de velocidade, tem a ver com a aula que eu tinha dado sobre direção e sentido. Então, eu adaptei algumas coisas de uma aula para outra aula. É um ganho de tempo. Mas isso também tem a ver com a pesquisa que foi feita no início e com todo o esboço que foi feito também. Uma dificuldade, certo? Uma vez colocado no YouTube, penso eu que vai atingir o maior número de alunos possíveis. Mas também já sei da dificuldade, porque uma vez que trabalha em escola pública,
uma grande parte dos meus alunos não tem acesso à internet, certo? Ele às vezes pode até ter um smartphone, né, com acesso à internet, mas também não tem condições nenhuma de estudar pelo smartphone, devido à tela, o tamanho da tela especificamente, porque às vezes ele não tem um computador em sala de aula. E muitos que até têm um smartphone, mas só têm acesso à internet quando chegam, né, na instituição de ensino, no caso do FRN, que pode ter acesso à internet de forma gratuita, ou em ambiente que assim seja. Certo? Então essa é outra dificuldade que a gente enfrenta para atingir os alunos com a aula EAD nesse momento de isolamento social. Então está aí uma forma, né, uma explicação de quão difícil, né, mas gratificante para nós que somos professores, né, criarmos essas aulas e divulgar para os nossos alunos no momento que a gente não tem contato físico em uma aula presencial. Mas de fato, futuramente, quando a gente retornar, né, regressar aos dias normais, né, reutilizaremos essas aulas também e utilizaremos a parte presencial também. Então fica aí uma narrativa de como é que se produz uma aula, qual a dificuldade que tem e qual o comprometimento nosso como professor para realmente produzir uma aula que vale a pena divulgar e fazer com que os alunos participem.